Oi, pessoal, meu nome é Amanda e hoje a gente vai estar falando sobre ligações químicas, especificamente sobre a ligação iônica. Então, o que é uma ligação química? Ligação química é o nome que recebe o fenômeno que faz com que dois ou mais átomos eles se agrupem e permaneçam juntos por um tempo indeterminado, até que algum outro fenômeno, como por exemplo uma reação química, desfaça essa ligação. E a ligação química ela é responsável pela formação de moléculas, agrupamento de átomos ou de sólidos iônicos. A substância química ela pode ser formada de três formas: pela ligação iônica, formando uma substância iônica, pela ligação covalente, formando uma substância molecular, e também pela ligação metálica, formando uma substância metálica. Na natureza, salvo algumas exceções, como os gases nobres, os elementos eles não são encontrados com seus átomos isolados, sozinho. Eles estão sempre ligados a outros átomos, que também pode ser do mesmo elemento. E aí, isso que vai proporcionar a eles uma estabilidade. Então, de acordo com a regra do octeto que já foi estudada, um átomo ele vai estar estável quando a sua última camada possui 8 elétrons, ou no caso do hélio, possui 2 elétrons. E aí, apenas os gases nobres, eles vão ter essa capacidade que em condições ambientes, eles apresentam átomos estáveis, mas isolados. E o hélio é um exemplo disso, que é o presente nos balões de festas. E ao contrário de todos os outros elementos, os gases nobres, eles vão apresentar 8 elétrons na sua última camada de valência. Como a gente pode ver aqui nessa tabela, a distribuição eletrônica dos gases nobres. Todos eles vão ter na sua última camada 8 elétrons. Então, entrando mais nesse assunto de ligação iônica, esse tipo de ligação forma uma conexão muito forte entre os átomos. E ela vai acontecer sempre entre um metal e um ametal, que pode ser o hidrogênio. E aí vai acontecer por meio da perda de um ou mais dos elétrons de um átomo e a absorção desse elétron por outro átomo, de modo que vai satisfazer a teoria do octeto e fazer com que, ao final dessa ligação, ambos os elementos eles terminam com 8 elétrons na camada de valência. Então, resumindo, sempre que um elemento que necessita doar elétrons para se estabilizar se unir a outro que necessita receber, essa união vai ser conhecida como a ligação iônica. Então, se a gente observar na tabela periódica, os metais eles vão ter tendência para formar cátions e os ametais eles vão ter tendência para formar ânions. O que isso quer dizer? Quando ele forma cátions, quer dizer que ele tem tendência a doar esses elétrons. E os ametais não. Os ametais eles têm tendência a receber esses elétrons. E aqui embaixo tem exemplos de cátions que fazem parte da família 1A, 2A, 3A. E aqui os ânions, que são da família 6A, 7A. Essa tabela, ela mostra a tendência que os metais têm para perder elétrons, e são conhecidos como os cátions. Então, o sódio, por exemplo, ele vai atingir o octeto se ele perder um elétron. E aí, quando ele perde esse um elétron, ele vai se originar em um cátion Na+. Temos também o magnésio, o cálcio, o bário, que são do grupo 2, que fazem parte da família 2A. E para eles atingirem o octeto, eles precisam perder 2 elétrons da sua última camada. E com isso, eles vão formar íons. E também temos o alumínio, que faz parte do grupo 13, da família 3A. E para ele atingir
o octeto ele precisa perder os 3 elétrons que está presente na sua última camada. E com isso ele vai formar um cátion Al3+. Temos também os ânions, que eles têm tendência a receber esses elétrons, que são chamados de ametais. Então, por exemplo, aqui, o nitrogênio, ele faz parte do grupo 15, que é da família 5A. E aí, para ele atingir o octeto, ele precisa ganhar 3 elétrons na sua última camada e, com isso, ficar com sua camada de valência completa com 8 elétrons. Temos também o enxofre e o oxigênio, né, que fazem parte do grupo 16 da família 6A. E para que eles consigam atingir o octeto, eles precisam ganhar 2 elétrons. E tem o flúor e o cloro, que faz parte da família 7A. Para eles conseguirem atingir o octeto, eles precisam ganhar apenas 1 elétron. Então, eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Vocês conhecem o sal de cozinha? Eu acho que a maioria conhece. E você sabe como ele é formado? Então, o sal de cozinha, ele é um exemplo clássico de uma ligação iônica. E aí, para a gente entender melhor como ocorre essa ligação iônica, a gente primeiro vai pegar os átomos envolvidos, os elementos envolvidos, né? E fazer a sua distribuição eletrônica. Por exemplo, o sódio. O sódio vai ter na sua camada de valência um elétron, ou seja, ele tem tendência a perder esse um elétron. Já o cloro, na sua camada de valência, ele vai ter 7 elétrons, como vocês podem ver na distribuição eletrônica. Então, ele tem tendência a receber esse um elétron para ele completar o octeto dele. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver de forma ilustrativa que o sódio, com sua última camada, com apenas um elétron, né, que estava aqui, ele vai doar esse um elétron para a última camada do cloro. Com isso, o cloro vai ficar com sua última camada completa, com 8 elétrons. E a partir de agora, a segunda camada do sódio, que vai ser a sua camada de valência, tendo 8 elétrons também. E aqui é uma representação como os íons de Na e Cl. Então, aqui, o sódio, com essa bolinha preta, ele representa essa bolinha, um elétron, que ele tem na sua última camada. E o cloro, aqui representado com 7 bolinhas, que representam os 7 elétrons presentes na última camada dele. E é importante ressaltar que essa representação é só da camada de valência. Não quer dizer que ele tenha somente 7 elétrons. É 7 elétrons na sua camada de valência. Então, o que acontece? Esse elétron que está no sódio vai para o cloro. Com isso, o cloro fica com sua última camada completa. E com isso, a gente forma o NaCl, que tem a seguinte fórmula molecular. E os íons Na+ e Cl-, eles vão possuir cargas elétricas, como vocês podem ver aqui, que são opostas. E isso vai fazer com que eles se atraem muito. E essa atração que vai manter esses íons unidos, formando a substância que é conhecida como cloreto de sódio e a gente conhece como sal de cozinha. Eu trouxe essa tabela para a gente entender como que funciona a tendência que esses elementos têm de perder. Por exemplo, todos os elementos da família 1A, eles vão ter tendência a doar um elétron. Por quê? Porque todos na sua camada de valência possuem apenas um elétron, exceto aqui o hidrogênio, que a gente vai falar daqui a pouco dele. E temos também a família 2A. A família 2A, todos que estão aqui, os elementos, eles têm 2 elétrons na camada de valência. Então, eles têm tendência a doar esses 2. Já aqui, na família 5A, 6A e 7A, a gente percebe que aqui
os elementos têm 5 elétrons na sua camada de valência, então eles necessitam receber 3 elétrons para eles completar o octeto, e acontece de forma semelhante para os outros grupos. Então, aqui mais um exemplo para a gente compreender melhor. O alumínio, ele está lá na família 3A. Então, o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que ele tem 3 elétrons na camada de valência. Mas, se você não consegue enxergar isso, você pode fazer a distribuição eletrônica dele, que você vai ver que na última camada dele, ele vai ter 3 elétrons na camada. E o oxigênio? O oxigênio, ele faz parte da família 6A. Então, ele vai ter 6 elétrons na camada de valência. Não, mas espera aí. Ele tem 6 e esse daqui tem 3 para doar. Se esse daqui doar os 3 que ele tem, vai passar de 8. E isso não acontece. Então, aqui embaixo está representado o alumínio com os 3 elétrons que ele possui na sua última camada. O alumínio vai doar os 2 elétrons para esse oxigênio que precisa. E em seguida vai ficar sobrando 1. Então, ele vai pegar outro oxigênio e vai doar esse último. Então, mas vai ficar faltando mais um elétron. Então, ele pega outro alumínio e doa também esse elétron para o oxigênio. E esse oxigênio completa o octeto também. Então, ficou sobrando mais 2 elétrons aqui do alumínio. Então, ele pega mais um oxigênio e doa esses 2 elétrons para o oxigênio. E aí a gente vai ter o seguinte: o cátion ele sempre vai ficar aqui na frente, como vocês podem ver nesse exemplo. O alumínio é o nosso cátion e o nosso ânion é o oxigênio. O que acontece? O alumínio ele tem essa carga 3+, e você tem que permanecer com essa carga aqui. O ânion ele já tem uma carga de 2-, que é o oxigênio, pois ele ganhou 2 elétrons em cada átomo. E você vai pegar e inverter. Essa carga que está aqui vai descer aqui para baixo como um valor. E essa carga que está aqui no ânion vai descer como um valor aqui, como mostra nessa imagem aqui também. E isso vai resultar na fórmula molecular do nosso composto. Como, por exemplo, aqui o Al2O3, que é o óxido de alumínio. Então, o que esses números pequenos vão representar para a gente? Vão representar a quantidade de elemento que foi utilizado na ligação química. Então, com isso, a gente tem a fórmula molecular do nosso composto iônico. E agora temos o hidrogênio, que é um pouco diferente dos outros, porque o hidrogênio ele apresenta apenas um elétron na sua camada, e aí, para ele ficar com a eletrosfera de um gás nobre, igual a do hélio, né, que também tem 2 elétrons na sua camada, ele precisa receber um elétron só para ele completar a camada de valência dele. Então, a ligação iônica do hidrogênio vai ter carga negativa. Mesmo que ele está lá localizado na família 1A, ele não se assemelha com aqueles metais, porque ele não é um metal. Então, ele se assemelha com os halogênios, que estão localizados mais à direita da tabela. Então, o hidrogênio aqui vai se comportar ganhando um elétron e completando a sua camada. Da mesma forma, ele se ligando com o cálcio, ele vai pegar um elétron mais um outro elétron e vai ficar com 2 elétrons na sua camada de valência. E o íon do hidrogênio, ele é chamado de hidreto. Então, esse composto aqui de cima é um hidreto de sódio e esse aqui de baixo, um hidreto de cálcio. E algumas características dos compostos iônicos. Todos eles são sólidos à temperatura ambiente. Quando dissolvidos em água, eles liberam íons e também conduzem eletricidade quando eles estão dissolvidos em água. Eles possuem elevados pontos de fusão e ebulição
e eles apresentam um brilho. Muito obrigada.